Bom dia, você que assiste à noite, boa noite, ou em algum momento da história, se você está tendo acesso a esse material, boa tarde. Então fica bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso objetivo é pregar o Evangelho, falar das boas novas de Cristo Jesus, centrados única e exclusivamente nas Escrituras, centrado única e exclusivamente na certeza de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então seja bem-vindo, você, a sua família. É um prazer e é um privilégio para a gente poder, como família, Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, entrarmos na sua casa para a gente poder glorificar o nome de Jesus juntos. Nós estamos há praticamente 90 dias com os templos fechados por conta de uma recomendação do governo, mas não somente isso, mas também por conta da certeza de que nós temos de que a igreja nesse momento exerce o seu papel como discípulo de Jesus, abençoando a vida da comunidade local, da cidade, sendo não um agente de transmissão de qualquer vírus ou qualquer doença, mas sendo um agente de diaconia, de serviço, de salvação. Nós estamos aqui para isso. Somos igreja de Jesus, discípulos de Jesus para isso. E esse mês é muito especial para nós, comunidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, a igreja de Campo Grande, porque nós estamos completando 43 anos de história. Alguns irmãos são fundadores desde o dia 26 de junho de 1977, quando nós nos juntamos em assembleia. Alguns nossos pais, nossos avós, alguns de nós éramos pequenos, eu nem era nascido ainda, cheguei aqui um pouquinho depois, mas tenho o privilégio de fazer parte dessa grande família. Nós há 43 anos estamos aqui, firmes e fortes, firmados na doutrina bíblica reformada, firmados no evangelho da glória e da graça de Deus, que é o nosso único presente, como Martinho Lutero diz nas suas 95 teses. Nosso tesouro é o evangelho, a escritura de Gênesis a Apocalipse é aquilo que nós professamos como verdade, e a certeza da vida eterna e da salvação em Jesus. Então esse mês é um mês de alegria, é um mês de felicidade, é um mês em que você se junta a nós para celebrar a história que Deus construiu nesta comunidade, nesta igreja. E vocês têm o privilégio de fazer parte da história que o Senhor continuará construindo. E nós queremos, com fidelidade à palavra de Deus, continuarmos aqui firmes, pregando o Evangelho. Os templos estão fechados, mas nós continuamos em missão. A igreja continua em missão. Nós continuamos pelas redes sociais, nós temos reunião de oração todos os dias. Nós continuamos por essas plataformas, nós continuamos pelo telefone, nós continuamos querendo pastorear a vida de vocês, queremos continuar cuidando de vocês e sermos cuidados por vocês. Seja bem-vindo. Nesse mês, o Senhor nos direcionou ao Sermão da Montanha, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, nos traz um exercício de uma espiritualidade que transforma. E eu quero continuar conversando com vocês, especialmente sobre o capítulo 6 de Mateus. Na semana passada nós conversamos sobre uma espiritualidade dizendo do mal de cada dia.
como Jesus consegue e nos ensina, através da sua palavra e guiado pelo seu Espírito, a vivenciarmos e trabalharmos o mal em cada dia. E algo que tem nos norteado é porque esse momento que nós estamos passando, um momento de transformação na sociedade, um momento de catalisação de tantos processos, uma verdade é imutável, pessoal: a providência de Deus. Por trás de tudo o que acontece, e os símbolos de fé reformados trabalham isso, por trás de tudo o que acontece, existe a mão do Deus Todo-Poderoso, que governa e mantém todas as coisas. A Confissão de Westminster trabalha isso de uma maneira muito clara. Deus, com a sua mão poderosa, Ele não só governa, de maneira que acaso não existe, a causa primária de tudo o que existe. Por isso que a Bíblia começa dizendo: haja luz. E antes de haver luz, ela disse: no princípio, Deus. A causa primária de todas as coisas, o governo de todas as coisas, está nas mãos de Jesus. Hebreus capítulo 1 deixa isso muito claro, dizendo que a partir do verso 3, que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Cristo exaltado. Mas não só governa, como sustenta. E me parece que esse profícuo teólogo do século 21, Michael Horton, na sua dogmática, na sua Doutrinas da Fé Cristã, um livro maravilhoso sobre a sistematização da fé reformada, ele começa dizendo que nós temos dificuldade em compreender a mão de Deus por trás de todas as coisas, a espiritualidade cristã por trás de todas as coisas, porque a gente vive numa cultura tecnologicamente desenvolvida. E a nossa piedade, ela é muito distante da realidade que a gente experimenta. Eu estava dividindo com os meninos aqui, hoje, quando eu cheguei, que ontem passei o dia na roça fazendo ajudando meu cunhado a fazer um curral. Não entendo de boi, muito menos de roça, e descobri que eu tenho que ser pastor mesmo. Porque chegamos lá para organizar as coisas, e aí ele arrumou uma máquina que você ligava, parecia um motor de mobilete, e aí você ia furar aquele negócio. E aí eu falei: beleza, nós vamos furar esse negócio com 2 palitos, nós vamos botar esses 13 morão, cada um de 30 por 4, para carregar só 2 cabras fortes. Como vocês já viram, a minha compleição física, eu não me enquadro no forte. E daí, a máquina não funcionou. Então, meu irmão, eu descobri por que meu avô paterno viveu 100 anos. Porque para você pegar uma cavadeira daquela, enfiar no chão e abre, tira a terra, e joga, e abre, tira a terra. Só em fazer isso aqui eu já estou todo dolorido, vocês não têm ideia. E como a gente pega o cartão de crédito e nem dinheiro mais tem, e vai ali, e aí você compra, por exemplo, o suco de laranja já feito, a gente não tem muita ideia, por exemplo, do que os nossos avós, bisavós, tataravós passaram para chegar até hoje. Então, se falta chuva, não tem problema, porque a comida chega do mesmo jeito, porque a gente tem adubo. E aí a gente não consegue olhar e pensar assim: uau, quem está por trás, por exemplo, de toda a medicação para pressão alta que você toma? Quem está por trás de toda a medicação que você usa para asma, para não ficar com aquele negócio... Não foi o seu médico. Não foi a ciência. Não, foi Cristo. É o Senhor. Ele é exaltado e governante de todas as coisas. É por isso que a nossa piedade, ela precisa ser experimentada na realidade e analisar o Senhor em todo e qualquer fator. E é por isso que a gente tem dificuldade de compreender isso. Mas o Michael Horton continua dizendo que, infelizmente, as nossas vidas são controladas pelas tendências de mercado e elas são determinadas pelo Estado. Ou seja, quem é que garante para nós segurança? É a polícia. Quem é que garante para nós saúde? É o SUS. Quem é que garante se a gente vai ter um salário bom? É a inflação, está alta, está baixo, o real vale muito, não vale nada. Parou. Se o Senhor não guardar a casa, em vão a PM funciona. Entende?
O que é que está por trás da nossa segurança? A mão do Senhor. Porque senão, você vai ligar para o 190, a polícia chegou, mas você já perdeu a vida há muito tempo. Já saquearam o seu negócio há muito tempo. Deu um quebra, um cash no mercado e você perdeu toda a sua poupança, como vocês que são mais velhos já viveram no início da década de 90, por exemplo. Só que a gente esquece que por trás do nosso trabalho, por trás da nossa vida está o Senhor. Uma outra coisa é que a gente olha para a economia como se ela fosse salvar a gente. Pessoal, olha para o jornal. Quem são os profetas do século 21? Economistas. Porque eles vão dizer se eu tenho poder de consumo ou não. Porque o que é que diz o sentido da minha vida no século 21? Se eu posso comprar ou não. E isso nos faz atrapalhar a visão do Senhor como sendo provedor de todas as coisas. A gente precisa analisar isso. Por fim, o Horton diz algo muito engraçado. Nós não conseguimos olhar a mão do Senhor porque a gente tem experimentado propostas de muita solução dos nossos problemas diários. Você quer ver uma coisa? Se eu conversasse com o meu bisavô e ele tivesse meio depressivo, o que é que ele faria? Ou ele ia trabalhar e esquecer esse negócio, ou ele ia, quem sabe, ir lá, conversar com o padre, conversar com o pastor. Mas a gente vai para o remédio e vai para o terapeuta. Eu não estou falando que o remédio e o terapeuta não tem problema, não é isso. Mas são as soluções seculares que a gente colocou e substituiu, por exemplo, o exercício da oração. Substituímos, por exemplo, o exercício da reflexão da Escritura. E eu não estou aqui, já preguei muito, vocês conhecem meu caráter. Eu não estou falando de maneira nenhuma que a psicologia é ruim. Pelo contrário, ela é necessária. Mas eu estou dando um exemplo. Nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar. São as soluções seculares que a gente arruma. Se nós tivermos algum tipo de problema de relacionamento, a gente, via de regra, não vai buscar o Senhor para que a gente consiga resolver isso. A gente sempre vai atrás de soluções que são seculares. É mais ou menos assim. Tim Keller escreve um livro muito engraçado, Caminhando com Deus no meio do sofrimento. E ele fala que qual é o problema dos cristãos? E qual é o problema da raça humana, especialmente nós cristãos? Nós sabemos que o avião está caindo. A gente está com paraquedas, e esse paraquedas chama-se Jesus Cristo. Mas o que a gente faz o tempo todo? A gente tenta levantar o avião, a gente sabe que ele vai cair. Aí quando não dá mais, o que a gente faz? Aí a gente pula do barco. Pessoal, espiritualidade que transforma, quer trazer para você o seguinte: corra e abra o paraquedas logo. Não tente de maneira nenhuma controlar um avião que está caindo, porque a mão que governa e a mão que controla todas as coisas é a mão do Senhor. E se na semana passada nós conversamos sobre viver o mal de cada dia, hoje eu queria convidar vocês a exercerem uma espiritualidade cristã. E aqui, espiritualidade cristã é diferente da espiritualidade egoísta oriental. Isso é muito engraçado, porque a gente às vezes olha os monges, e aqui no Espírito Santo, onde a gente está, tem um grande templo budista, acho que é o segundo maior Buda do mundo, né? Alguma coisa desse gênero assim. Aí a gente olha aqueles caras sentados lá numa pedra, refletindo, a gente fala, sente até culpado, né? Nossa, a gente tinha que ter isso. Parou. A espiritualidade do cristianismo é a espiritualidade que nos envia. Eu vou tratar com vocês aqui de momentos de contemplação durante esse mês, de momentos a sós com o Pai. Mas a espiritualidade de Cristo é aquela que o envia para a multidão. A espiritualidade de Cristo é aquela que te envia para que você seja sal da terra e luz do mundo no meio do caos e com paz dentro do seu coração. Porque você tem certeza que a mão de Deus governa e sustenta todas as coisas. Isso a doutrina reformada chama de providência. E hoje eu queria te convidar a investir no Tesouro Direto. Não sou economista, não trabalho em banco, nem curto isso. Mas a alusão é interessante, porque de 2002 para cá, há uma maneira que nós brasileiros entendemos muito pouco. Por quê? Porque nós brasileiros, a gente não economiza dinheiro. Como é que a gente trabalha com as nossas finanças brasileiras? A gente ganha 1.000 e a gente gasta 1.200. Porque, via de regra, a gente está enrolado com cartão de crédito. É sempre o Tesouro Direto, né? Brincadeira. É sempre isso.
a gente ganha 2.000, aí você fala assim, uau, eu ganhei 100% de aumento. Aí o cara vai, e aí ele já ganhava 1.000 e vivia com 1.200. Aí ele ganhou, foi promovido, teve um aumento, aí ao invés dele continuar vivendo com os 1.200, aí ele fala, caramba, tive um aumento, agora eu vou gastar 2.200. Aí a gente sempre está no crédito rotativo. Crédito rotativo, meu filho, é esse cartão de crédito, que não é dinheiro que você tem, é uma empresa que te empresta, tá bom? E aí a gente vive com a corda no pescoço, né? O número de endividados no Brasil é muito grande, gente que não paga as contas, isso é comum. Agora, então, a gente está numa situação muito complicada, porque muitos de nós perdemos emprego, muitos de nós estamos, por conta de programas do governo, recebendo um pedaço do patrão, um pedaço do governo, um pedaço de outro lugar, de outro financiamento que tem. Alguns de nós perdemos, por exemplo, e já foi cortado na fonte, você teve 10% de perda salarial, 15% de perda salarial. E isso está sendo uma grande dificuldade, porque nós não conseguimos compreender, depois de 90 dias, que a gente não pode, no momento de guerra, no momento de crise, a gente não pode mais, talvez, viver como a gente vivia. Então, desde 2002... o Brasil trabalha não só com poupança, com CDB, com RDB, com fundos de investimento privado, mas tem um fundo que depende do governo, que você compra títulos do governo. E aí você investe o seu dinheiro. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você investe ali. E isso é bacana. Por quê? Porque quando você investiu o seu dinheiro, e esse nome desse investimento é Tesouro Direto. Por que é Tesouro Direto? Porque ele tem algumas características. Ele é seguro, mas por que é seguro? Porque quem diz assim, quem te paga é o dinheiro do governo. Então, você está investindo em papel de alguém que realmente vai te pagar. É seguro. Você pode investir porque você vai receber. Mas sempre é um investimento a longo prazo. Se você quer dinheiro em 6 meses, em 1 ano, esquece. Não dá. É há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se você quer fazer uma aposentadoria, por exemplo, é um excelente investimento. Você pega ali todo mês e coloca lá. É um investimento incrível, mas tem que ser a longo prazo. Você vai estar com 20 anos e com 60 você vai tirar. Top de linha. Você tem garantia de retorno, porque o pagador não é o seu vizinho que vai te dar um calote. Via de regra, o governo paga. E ele te dá o dinheiro de volta. É bem diversificado, porque você pode investir em vários tipos de coisa diferente e o custo é muito baixo. Quando você faz um financiamento, por exemplo, taxa de administração que o banco te cobra é uma fortuna. Eu fiz um consórcio, é uma fortuna. Agora, com o Tesouro Direto, o custo é baixíssimo, você paga muito pouco. Então, você tem várias situações, ou seja, se você perguntar já há alguns anos, eu acompanho isso há uma década mais ou menos, o pessoal sempre fala assim, olha, aonde é bom investir o que você tem? Bota no Tesouro Direto, bota no Tesouro Direto, bota no Tesouro Direto. Isso aí você ouve as rádios, esses caras, eles sempre fazem isso. Pastor, mas isso é louco, o que isso tem a ver com Covid? Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Simples. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, e vocês precisam pensar que o Senhor Jesus está falando para judeus. Mateus é o evangelho dos judeus. O que é que os apóstolos, ao escreverem o livro de Mateus, eles estão preocupados? Eles estão querendo te mostrar 3 coisas. Primeiro, Jesus é descendente de Abraão, ou seja, a terra que foi prometida em Gênesis 12 é de Abraão. E Jesus é esse descendente que veio trazer a terra de volta para o povo de Deus. Jesus é o filho de Davi. É isso que eles estão querendo mostrar no Evangelho de Mateus. Que significa isso? Jesus é o rei dos reis. Ou seja, eles estão tentando mostrar para os judeus que Jesus é aquele que foi prometido desde Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra.
E eles estão querendo mostrar que Jesus é o Rei dos Reis. Mas também eles estão querendo mostrar que Jesus é o supremo profeta de Deus. Ele veio nos trazer a mensagem de Deus. Por isso que em Mateus capítulo 17, quando vocês olham o Monte da Transfiguração, estão Moisés e Elias junto com Jesus. Por quê? Porque Jesus é a lei, Jesus é os profetas. As escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. Quando você olha o Evangelho de Mateus, Jesus está brigando com os fariseus o tempo todo nesse Evangelho, como em nenhum outro, porque os conflitos aqui são entre a religiosidade mórbida, de cumprir rituais dos judeus e a espiritualidade que transforma do reino. Entre a prática morta de sacrifícios que não vão te levar a lugar nenhum, mas uma lei que, segundo Ezequiel capítulo 36, está encravada no coração. E é por isso que o Sermão da Montanha está aqui, porque os rabinos se reuniam, e quando eles se reuniam, eles eram os mestres da lei, eles falavam e o povo ouvia. Mas agora me aparece um galileu que não é formado nem na escola de Hilel, nem na escola de qualquer rabino, e como diz o capítulo 7, Jesus fala com autoridade. E ele fala ao ponto de, em alguns momentos no Sermão da Montanha, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E aqui, para os liberais de plantão, Jesus não está mudando a lei, Jesus não está negociando o pecado aqui. Jesus simplesmente está lançando luz da vida do Evangelho naquilo que deveria e como a lei deveria ser interpretada. E nesse contexto é interessantíssimo, porque nós estamos falando de uma comunidade rural. E Jesus, e eu vou refletir com vocês só sobre esses 3 versos, para que vocês possam passar por esse período investindo no tesouro direto. Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Preste atenção, olha bem para mim. Número 1, a expressão tesouro aqui é algo de extremo valor, é a expressão a grega tesouros mesmo, não tem outra expressão aqui. Jesus começa a usar primeiro uma negação, para depois ele usar uma positividade. Porque ele começa dizendo não e depois ele diz mas, portanto. E aqui ele diz: não acumulem, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí vai estar também o seu coração. Vamos lá, pessoal, fazendo uma análise muito simples desse texto, o contexto eu já te dei. Fazendo uma análise muito simples desse texto é o seguinte: primeiro, Jesus faz um mandamento negativo e depois positivo. É engraçado, porque a psicologia fala com a gente algo muito interessante. Sempre que a ordem é dada na negatividade, a tendência é a gente querer fazer. Quer ver? Você chegou para o seu filho e falou bem assim: menino, não pegue isso. O que seu filho vai fazer? Você sabe que ele vai pegar. Isso é engraçadíssimo. E é interessante como Deus faz isso, porque percebam que a lei é sempre assim, a lei de Deus. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não. E é engraçado, porque qual foi a árvore que a gente mexeu no jardim? Não encostem nessa. Esse mecanismo da gente é muito engraçado, porque é o nosso mecanismo de autonomia. A gente não quer depender de Deus. A gente não quer depender de ninguém. O problema é que até o sopro da vida veio dele. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: Jesus trabalha 3 fenômenos curiosos para a antiguidade. Primeiro, traça. E a ideia de traça aqui é traça mesmo. Porque a palavra usada aqui é de insetos pequenos. Insetos bem pequenos. E muito provavelmente, como nós conversamos, Jesus nesse contexto, ele fala de roupas. Nós conversamos nisso semana passada. Vocês se lembram do livro dos reis? Geazi, por exemplo, que era discípulo do profeta Eliseu. E quando ele vai receber um presente, qual foi o presente que ele recebe? Vestes.
porque vestes eram caras na antiguidade, as cores das vestes. Quando você olha José, ele recebe de Jacó, o seu pai, uma veste. Vestimenta era algo extremamente caro. Não tinha Renner, Riachuelo, C&A, não tinha Zara, não tinha nada disso na antiguidade, pessoal. Então, Jesus diz, está vendo esse negócio muito valoroso? Tem um bichinho que entra nele e come tudo. Mas é engraçado, a expressão ferrugem, ela parece que é alguma coisa de metal, né? Mas o texto original, ele não trabalha com essa ideia de metal. Porque a traça aí é uma espécie de animal que coloca ovo dentro de uma veste e aquilo começa a crescer e comer tudo. Uma espécie de larva, é isso que ele está dizendo aqui. Agora, ferrugem é espécie... Não tem quando você olha a sua parede da sua casa, que ela está verde, tipo bolô, assim... E aquilo começa a comer tudo. É essa a ideia de ferrugem. Não é a ideia de oxidação aqui de metal. A ideia aqui é uma ideia de algo que apodrece. Ele diz, cuidado com algo que vai apodrecer e ser destruído. E aí ele coloca onde ladrões arrombam e furtam. Quando eu era muito pequeno, meu afinado avô tinha uma roça lá em Santa Leopoldina. E era religiosamente, todos os sábados, meu pai me pegava, eu era muito criança, 6, 7, 8 anos. Meu pai me pegava, me botava dentro de um Fusca laranja do meu avô, junto com o meu avô. E aí nós íamos lá para Santa Leopoldina, para a roça. A casa era muito intrigante, porque ela era essas casas que a gente chama de estuque. Ela era feita de barro. Eram umas espécies de palhoça, assim. Depois eles construíram uma casa mais bonita. Mas, se você desse um tronco naquele negócio, ela quebrava inteira. Nos tempos de Jesus, as casas eram assim. Então imagina que você tinha dentro da sua casa muito ouro, muito tesouro, muitas vestes. Se alguém batesse, fazia um buraco na parede, entrava, roubava tudo que você tinha e ia embora. Jesus está dizendo, cuidado com essas coisas que são acumuladas e que você sabe que elas podem ser roubadas. E aí o Senhor Jesus fala algo maravilhoso. Mas peguem esses tesouros e coloquem aonde? Esses bichinhos que colocam ovos não vão comer. Aonde? Esse bolô da parede verde que apodrece tudo também não vai comer. E aonde ladrão nenhum vai arrombar a porta da sua casa ou a parede da sua casa para poder entrar. E aí o Senhor Jesus termina dizendo, aonde estiver o seu tesouro, aí também, possivelmente Jesus está citando Provérbios capítulo 4, quando o capítulo 4 de Provérbios diz que é do coração que vão proceder a vida toda. Jesus diz, aonde o seu coração estiver, aonde a essência da sua vida estiver, aí também vai estar o seu coração. Meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês? Invista no tesouro direto, ou seja, naquilo que é seguro, naquilo que tem retorno valoroso, naquilo que você sabe que é a longo prazo e não necessariamente rápido. Por isso, o que Jesus está ensinando para nós, é para nós, nesse momento, termos uma espiritualidade que transforma, ou seja, não perdermos tempo com aquilo que é transitório. Transitório. Vestes, tesouros, ouro, ou qualquer outra coisa, casa, chácara, enfim. E aí, o que eu digo para vocês é o seguinte, o que a pandemia está ensinando para nós, gente? Vamos ser honestos. Para a gente olhar para Jesus e ter uma espiritualidade realmente que transforma a nossa vida. Gente, com toda certeza a gente pode viver com menos. Vocês estão vivendo isso. A gente consegue viver com muito menos. Tem quanto tempo que os shoppings estão fechados? 90 dias? Pode ser? Parece que eles reabriram. Mas eles reabriram e a gente não está nem com vontade de ir lá. A gente sobrevive sem isso. A gente sobrevive sem determinados luxos. A gente necessariamente não precisa sair para lanchar o tempo todo. E aqui eu não estou desencorajando o comércio, tá, pessoal? Por favor. Eu acho que vocês têm maturidade suficiente para entender o que é equilíbrio, tá?
Porque aí alguém já tem, eu sei que o óbvio tem que ser dito. Porque aí já tem alguns, meu pastor está falando, o pessoal vai morrer de fome. Eu não estou falando disso, meu irmão. Mas vocês sabem que consumo consciente é necessário. E a gente consegue viver com menos. A gente consegue poupar mais. A gente consegue... mulheres, eu sempre brinco com vocês aqui. A gente consegue ter menos sapato, né? Eu vi um meme muito legal um dia desse. Uma pessoa dizia assim, minha roupa de sair já está com saudade de mim. É porque não adianta, a gente consegue viver com menos. A gente consegue comprar menos coisas supérfluas. A gente consegue. A gente descobriu que determinadas coisas que a gente falava assim, uau, eu não consigo viver sem isso. Você descobriu que você consegue viver sem isso. Percebe que não precisou de nem traça, nem ladrão, nem ferrugem. Precisou de um vírus, que não tem CPF, que não tem CNPJ, que é uma criatura biótica que a gente não sabe nem de onde veio. E pelo que o pessoal está falando, ela vai viver entre nós pelo resto da nossa vida. E ela está aí. E o que a gente aprendeu? Dá para viver com menos. Então, será que vale a pena gastar a nossa vida nesse tipo de coisa? Dá para viver com menos. É sobre isso que Jesus está dizendo. Dá para ter um consumo consciente. Mas Jesus está dizendo uma outra coisa. A gente deve se preocupar um pouquinho mais com os outros. Eu acho que essa é a mensagem central do cristianismo. Pessoal, infelizmente no Brasil, ser rico no Brasil e ser pobre passou a ser categoria moral. E eu acho que não é isso. Porque riqueza é uma dádiva. Riqueza é uma dádiva. Sabedoria é uma dádiva. Então, se Deus nos deu riqueza, se Deus nos deu capacidade, se Deus nos deu influência, isso sempre é para abençoar a vida dos outros. Meus irmãos, quando eu estou falando para vocês de que a gente deve se preocupar um pouquinho mais com os outros, é que percebam que a gente sempre está preocupado em acumular para nós. As palavras, o verbo comprar é o verbo que mais é usado no século 21. Mas eu, meu, para mim, comigo, são os pronomes que a gente mais usa. E o que a Escritura está mostrando para nós é que a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com os outros. Nós temos aqui na nossa comunidade, para vocês que nos assistem, todas as segundas-feiras, uma reunião de oração pelo Instagram, de segunda a sexta, de meio-dia a 1, nós temos um aplicativo do Google que a gente usa para fazer um momento de oração. E está sendo muito legal, porque a gente sempre ultrapassa o tempo, a gente sempre ora mais de 1 hora. Mas o que me chama a atenção, gente, quantas pessoas com dores, porque perderam parentes, porque, olha que engraçado, e isso me faz ser cada dia mais crente e dependente da igreja local. Porque, pasmem, há pessoas que estão sofrendo nesse momento, elas não têm com quem dividir o sofrimento. E é curiosíssimo porque nós, como igreja, e eu dirijo essas reuniões toda segunda-feira, e eu vou perguntando, olha fulano, como é que está a família? Olha ciclano, como é que está a família? É a gente se conhecer pelo nome. E a gente aparecer pessoas que a gente não sabe quem é, dizendo assim, orem por nós. Porque a gente começou a descobrir que talvez os maiores tesouros que nós temos é a nossa esposa e o nosso esposo. São amigos, igual aqui na nossa comunidade, gente que se conhece há 40 anos. Gente que os mais velhos pegaram no colo. Gente que a gente sabe que vai receber na casa para tomar um café. Gente que a gente sabe que a gente pode ligar e chorar com essas pessoas. Gente que a gente sabe se estiver com qualquer dificuldade, a gente pode correr com elas e para elas. E eu acho que o que Jesus está ensinando para nós é uma mudança de valores. Espiritualidade que transforma é a gente poder viver com menos, mas é a gente poder se preocupar menos com o meu carro, menos com a minha roupa, menos com a minha aparência, se preocupar mais com o meu irmão. E aí, gente,
Outras duas coisas que eu acho que a pandemia está ensinando para nós é que sem a vitória de Jesus Cristo, a vida é completamente desespero. Completamente desespero. Você vai perceber isso. Fui dar uma palestra no ano passado, num instituto federal, e Estado laico. Então, igreja e Estado são coisas que não se misturam. Por favor, nunca façam isso. Mas foi engraçado que eu fui falar sobre suicídio, um índice muito alto. Muitos estudantes de ensino médio com depressão, muitos já tinham acontecido casos assim. Quando eu abri para a pergunta, e eu não falei de Deus, até porque eu não podia, eu estava num outro ambiente. Então, eu falei com eles, olha, o mundo materialista, secularista, ele não resolveu as demandas do coração de vocês. O que eu fiz? Pensem na espiritualidade. O mundo e a vida não é só matéria, tem alguma coisa a mais. Pensem no sentido da vida de vocês. Aí foi engraçado, porque quando eu abri para comentários ou perguntas, um dos garotos chegou e falou-me assim, olha, eu acho que a gente tem que refletir, porque não existe um sentido da vida, o que existe são vários sentidos da vida e cada um faz o seu. Eu não podia fazer nada, foi engraçado, porque esse é um discurso que a galera adora. Cada um constrói a sua própria história, e cada ser em si, como diria Renato Teixeira e Almir Sater, carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Isso é o existencialismo do século XX levado ao último extremo. Mas eu queria voltar e conversar com esse menino de novo agora. Porque eu queria dizer para ele assim, e aí, cara, você construiu o sentido da sua vida. Acabou, né? Pois é, rapaz. Você não pode nem sair de casa, né? Pois é. A empresa quebrou, né? Pois é. E quando o seu sentido da vida que você concluiu que é seu, conflitar com o sentido da vida dele, dela, o que eu faço? Eu mato ele para ser feliz? É isso? Em nome do meu sentido da vida, em nome do que eu tenho que fazer, deixa eu dizer para vocês, sem a história da redenção, criação, queda, pecado, redenção em Jesus Cristo e vida eterna, a vida não faz sentido. A vida não tem o menor sentido, nós não teremos explicação nenhuma para esse momento. Porque quando estamos vivendo momentos de dores e momentos de dificuldades, a espiritualidade cristã vai mostrar para você que você não precisa entrar em desespero, porque o seu Cristo está vivo. Porque na verdade o que você cultiva dentro do seu coração são as virtudes de Jesus, e são elas que vão entrar conosco nos portões celestiais. Nós não estamos construindo tijolo no céu, isso não existe, a salvação é pela graça. Mas significa que quando a gente começa a se colocar junto do outro, quando a gente começa a entender que esse é o momento da gente reinterpretar a vida da gente entender que os tesouros que a gente precisa cultivar, na verdade, eles precisam ter um valor eterno. E a obra de Cristo é necessária, gente. Necessária. Porque sem Cristo para redimir todas as coisas, inclusive eu e vocês, e essa criação, o que é que vai acontecer? Você quer ver uma coisa boba que eu falei com vocês semana passada? Por que vocês têm certeza que na eternidade vocês não vão voltar a pecar? Por quê? Por causa da obra de Cristo e porque Ele falou que vocês não pecarão novamente. Sem a eternidade, a vida não faz sentido e sem Cristo a vida é desespero. Pessoal, se vocês já foram a velório de pessoas que não conheceram e não entendem a cruz, vocês entendem o desespero que é. Qual palavra de consolo você tem para dar? Nenhuma. Agora eu como pastor, já quase 10 anos nessa vida, já estive em momentos de luto, em que a turma fala assim, louvado seja Deus, nosso irmão descansou, o Senhor recebeu ele com os braços. Porque sem Jesus a vida é desespero, gente. A vida é desespero. Vai falar o quê? Que vai reencarnar? Ai, dá cansaço. Vai falar assim, morreu, acabou. É cansaço.
Nós precisamos da eternidade para balizar a nossa existência. A gente precisa de Cristo para poder trazer conforto e consolo. E nesse momento, o que Jesus está ensinando para mim e para você, com uma espiritualidade que transforma, é que você pode depender e esperar nele, porque a eternidade está garantida e ele está cuidando da gente agora. Mas, se por um lado não gasta tempo com aquilo que é transitório e passageiro, meu irmão e minha irmã, por favor, invista naquilo que é seguro. O que o Senhor Jesus quer trabalhar aqui, pastor Rômulo? É simples, gente. Eu coloquei essas coisas, eu trabalhei isso aqui em 3 pilares para você, para ficar bem didático e bem tranquilo. Primeiro, o que o Senhor Jesus está dizendo de cultivar coisas eternas? É para lá que a gente vai. Você está caminhando para lá. Eclesiastes capítulo 12 diz que nós que somos jovens, eu já estou começando, chegar no Zenta aí, daqui a pouquinho, dá aquela dor nas costas, aquela coisa. Ele é enfático quando ele diz assim: enquanto vocês são jovens, se alegrem no Senhor, porque quando vocês forem velhos, a Escritura é linda, vocês não terão prazer na vida de vocês. Percebe isso? Quando a gente começa a ficar velho, já não enxerga direito, não ouve direito, os dentes já não funcionam bem, aí tem que comer de ladinho, porque aqui na frente já não vai. É sempre assim. Aí as costas ficam encurvadas, aí você tem aquele andadorzinho, não vai. A Escritura está dizendo é isso, em Eclesiastes capítulo 12. Turma, investir naquilo que realmente vai valer a pena. Quais são os tesouros que nós, nesse momento, devemos cultivar? Qual é o tesouro direto, seguro, eterno, que nós não perderemos? Aonde você tem que guardar a sua vida para ficar livre da ansiedade, para ficar livre do medo, para ficar livre dessa perturbação de jornal que fala o tempo todo que é um apocalipse zumbi que você está vivendo? E não é. Não é, porque o Senhor está vivo. E a reação que Jesus está querendo nos ensinar é, em primeiro lugar, cultivar tesouros com Deus. E aqui, sem barganha, não. Você não vai botar tijolinho no céu. Esquece essa visão medieval. Isso é mentira. Salvação é pela graça. Galardão é galardão da graça. Mas entenda, primeira coisa, primeiro tesouro com Deus é olhar para Ele mesmo. É olhar para as obras do Senhor. Gente, eu comecei a falar isso com vocês na semana passada, eu não sei se é porque eu estou ficando velho. E quando eu estou ficando velho, vocês acham que assim, pô, o cara tem 30 anos, acha que está ficando velho. Mas depois de 2 filhos, e depois de viver poucas coisas, a pouca experiência, tenho que aprender bastante. Mas é engraçado como você começa a olhar, e eu não sei se foi a pandemia, mas eu estou falando de uma experiência minha, é você olhar o final de tarde diferente. É você olhar a complexidade da vida de uma maneira diferente. E pensar em cada membro seu, olhar o crescimento do seu filho, olhar o outro que está no seu lado. Eu não sei, um dia desse eu vivi uma experiência gostosa, eu divido com vocês aqui, já para fazer uma ponte para o outro ponto. Acordei pela manhã, muitas demandas, muitas coisas para fazer, basicamente muitas pessoas para atender. Louvado seja Deus, eu amo fazer isso, é minha vida. Eu não sei o que eu seria e faria da vida sem ser pastor. Mas sabe quando você abre o olho e a angústia toma conta do seu coração? E ali do meu lado eu parei e na mente falei bem assim: Senhor, o Senhor é tão grande. Senhor, as suas obras são tão grandes. Senhor, a Bíblia diz que os céus não conseguem contemplar a sua glória. Tira esse negócio do meu coração, eu quero levantar e eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu quero levantar e eu tenho meus irmãos para ajudar. Senhor, tem toda uma coisa para tocar. A gente está aqui é por sua causa, é pelo seu nome. A gente não está brincando aqui, Senhor, por favor. Gente, eu posso dizer para vocês assim, quando eu botei o primeiro pé fora da cama, sabe aquela paz, sabe aquele alívio gostoso?
E a primeira coisa que você fala assim, primeiro, meu pai é grande, cara. Segundo, Jesus é verdade. As obras do Senhor são maravilhosas. Então aquilo te dá um gás. Para cada um que você liga, você fala assim, meu irmão, como é que você está? Eu não estou bem, mas deixa eu te falar, o Senhor é grande. O Senhor é grande. Então não há o que Ele não possa fazer, não há o que Ele não possa modificar. Porque a criação está aqui, Salmo 19, para demonstrar a glória dEle. E o Salmo 19 e o 119 vão apontar para a Escritura como palavra dEle. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo está se cumprindo. Contemple o Senhor e as suas obras, meus irmãos. Nós não estamos falando de um ídolo pagão. Eu gastei um tempo nessa quarentena lendo um pouco de literatura grega. Eu acho engraçado porque Zeus é uma figura. Tem hora que ele está feliz, tem hora que ele está triste. Atena é uma graça, porque tem hora que ela vai castigar. Tem hora que ela fala, nossa, eu estou com pena de você. Em compensação, os homens tipo Ulisses, ele fica assim, e agora, o que eu faço? A deusa Calipso quer me prender. Será que Zeus vai deixar? Aí ele pega um barco e ele vai andar. Aí Poseidon fala, nossa, é Ulisses que está lá. Eu vou mandar logo uma onda para matar esse cara. Ei! Nosso Deus não é assim. Ele não muda, Ele é todo poderoso. Não existe outro Deus além dEle. Ele não é como o dinheiro. Ele não é como a sua carreira. Ele não é como as autoridades humanas que mudam, que te consomem. Ele dá a vida por você. Contemple o Senhor. Por isso eu trouxe um outro investimento para você poder fazer nessa pandemia, para você poder fazer nesse momento. Galera, oração e contemplação. Contemplação. Coisa simples. Vai para a janela da sua casa. Começa a olhar a gloriosa obra, não do Big Bang, mas a gloriosa obra do Criador. O que não é nada mais tempo, mais acaso. Mas é um Pai completamente controlador de todas as coisas, que ordenou essa complexidade inteira. Cada base nitrogenada dentro de você, foi Ele que fez. Cada radical livre que você produz, é dEle, é a glória dEle. Cada enzima na sua digestão, quando você come aquele bife acebolado maravilhoso, me chama quando passar a pandemia, pelo amor de Deus. Contemplação, contemplar algumas coisas simples. Eu tive filho em 2008 e 2010. Pegar aquelas coisas, aqueles ultrassons velhos, sabe? Pegar aquelas fotos antigas e olhar para o céu e falar bem assim, o Senhor construiu a minha história. O Senhor fez a minha história. Parar para pegar a certidão de nascimento e falar bem assim, o Senhor construiu a minha história. A minha história. Pegar os momentos difíceis e falar, o Senhor construiu a minha história. Há muitos anos conversando com a minha mãe, por exemplo, eu sou de fevereiro de 1984. Meu irmão é de janeiro de 1977. Ele pedia muito um irmão, muito. Ele pedia muito um irmão. E aí meus pais resolveram atender, falaram, vamos ter outro filho. Em 1983 eles foram ter um filho. Minha mãe teve um aborto espontâneo. E um tempo de extrema dor para ela. E aí, alguns meses depois, eis que chega um menino de 4,5 kg, com o nariz desse tamanho. Era eu. Não sei se era o que o meu irmão queria não, mas foi o que Deus mandou. Olhar os momentos de sofrimento, contemplar os livramentos do Senhor. E gastar tempo com o Senhor, gente. Tempo. Gastar tempo. Olhar para o Senhor, conversar com Ele. Senhor, obrigado. Senhor, não entendo. Senhor, até quando? Porque aí, eu olho e digo para vocês, reflexão nas promessas do Senhor, gente. Reflexão nas promessas. Nós estamos consumidos pelo medo, estamos consumidos pelas preocupações, estamos consumidos com ansiedade. Deixa eu olhar para você. Pessoal, promessas. O guarda de Israel não dormiu. Vocês são guardados pelo Senhor. O trono do universo é habitado
não pelo presidente de qualquer nação, mas ele é habitado pela segunda pessoa da Trindade, que venceu a morte, que amarrou o diabo, que venceu o pecado, que está colocando, segundo Pedro em Atos capítulo 2, está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, a sua vida é uma vida da promessa de Deus. Você é um milagre do Senhor, porque sem Ele você estaria perdido no seu pecado, você estaria caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor resolveu te amar quando você era inimigo dEle. O Senhor está te santificando todos os dias. O Senhor já glorificou o seu corpo, segundo Paulo vai nos ensinar de Romanos 5-8, mas a glorificação ainda virá. Você foi glorificado à medida que o Espírito Santo, Efésios 1:13-14, te selou, a glória de Deus te cobriu, você anda amparado pelo Senhor, a lei de Deus está gravada no seu coração, de maneira que você tem consciência do que é pecado, do que não é, você se arrepende, você pede perdão, você tem uma comunidade local, de irmãos que te amam, de pessoas que cuidam de você, milagres acontecem comigo, livramentos acontecem com você todos os dias. Meu irmão, contra o medo, contra a sua ansiedade, o tesouro que você deve cultivar, além de ao Senhor e as obras dele, a oração e a contemplação, confie nas promessas do seu Pai. Eu erro com vocês, mas o seu Pai não erra. Seu Pai do céu não erra com você. Seu Pai terreno vai falhar com você todos os dias, mas o Pai do céu não. Jesus não. Então, cultive esse tesouro e faça como Davi. Porque em todo tempo, quando o seu coração começar a tentar fugir dessa realidade, fala para ele assim: minha alma, você está abatida por quê? Por que você está tão preocupada? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Mas que tipo de tesouro a gente tem que cultivar, meus irmãos? Com os outros. Isso aqui não morre. Eu botei só 3 coisas, porque é o que a gente está precisando. Empatia, socorro e atenção. Isso aqui não morre. Isso aqui é o que Deus fez com a gente quando Ele enviou Jesus. Empatia vem da palavra pathos, sentimento, emoção, pensamento que vem de dentro assim, aquela emoção que vem. Empatia é quando você sofre a dor do outro. É quando você chora com o outro. A gente está precisando um pouquinho mais disso. A gente está precisando olhar para os outros e sentir um pouquinho mais da dor deles. E nos colocarmos sempre à disposição para abençoar a vida deles. Por isso eu coloquei socorro. Eu coloquei socorro, pessoal. Porque eu sei que há 90 dias a gente está assim: salve-se quem puder. Salve-se quem puder. É a nossa ideia de sobrevivência, ok. Eu não vou chamar de instinto de sobrevivência, porque eu acho que isso não é instinto. O ser humano não foi feito para morrer, então não é um instinto. Na verdade é a nossa consciência, porque a lei de Deus está gravada no nosso coração, e isso qualquer um tem, inclusive quem não teme Jesus, todos que são imagem e semelhança do Criador, eles têm a lei de Deus gravada, está aqui. É por isso que o ser humano sente culpa, por isso que o ser humano sente medo, porque a lei de Deus está aqui. Só que o pecado deixou ela assim, louca, e a gente constrói os nossos ídolos, né? Socorro. Socorro. Meus irmãos, o que vai adiantar a gente sobreviver e ficar aí perfeito? Mas a turma da nossa rua está toda devastada. Parentes devastados. Amigos devastados. Fechar a porta da casa e falar: minha alma pode dormir bem. Isso não é para cristãos. Isso não é para cristãos.
Enquanto um de nós estiver com dificuldades, nós não temos liberdade, pessoal. Eu sei que nós não vamos conseguir mudar o mundo, porque quem vai mudar o mundo é Cristo, quando o novo céu e a nova terra vierem. Mas a gente precisa socorrer mais as pessoas, estarmos dispostos a correr riscos. A gente vai ter que aprender a fazer isso. Essa é a espiritualidade do reino. Se alguém não precisa ter medo, somos nós, porque nós somos amparados pelo Cristo. Eu não estou falando de não ter prudência, vocês me conhecem. Não é isso. Tem nada a ver com não ter prudência. Se cuide, eu tenho falado para vocês se cuidarem o tempo todo, se protejam, façam o possível, mas em nome de Jesus, não deixem de socorrer aqueles que estão necessitados. Eu falo só um exemplo. Jesus, no seu sermão escatológico, em Mateus capítulo 25, ele diz assim: eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Sabe? Socorro, galera. Cuidar de quem precisar. Porque nós temos quem cuida de nós. E aqui vem uma outra coisa. Porque a gente entrou dentro de casa, e aí a gente falou assim: agora a vida vai ser muito tranquila. Porque eu estou dentro de casa. Quem pode, né? Porque alguns, infelizmente, não podem. Então, vamos ter que sair. Então, quando eu falo de atenção, é o seguinte. Qual era a desculpa que a gente dava antes? Menino, não tem tempo. A vida está uma correria, menino. Não para. Ô, rapaz, não falo com a minha mãe já tem 3, 4, 6 meses. Porque, rapaz, a vida está uma correria. Para alguns, eu entendo que ainda está, a galera está no home office, tá? Então, vamos contemporizar, ok? Mas olha só, tudo que vocês querem, só aprendi com o Tim Keller, tudo que vocês querem é ser amados, isso é fato. Quando a gente às vezes quer ser aceito pelas pessoas, a gente só está querendo ser amado. E, quando eu estou falando de atenção, é porque tem uma turma que só quer ser amada. Dá um pouquinho de atenção. Dá uma ligada. Dá uma ligada. Não manda mensagem de WhatsApp só, não, é muito frio. Manda áudio que é melhor. Porque, cara, esse negócio de mensagem, os caras interpretam errado, isso dá uma zanga. Manda um áudio. Faz uma videochamada. Dá um pouquinho de atenção, porque isso é valor eterno. Porque todas as vezes que você clama, os ouvidos do Senhor estão atentos a você. Fique atento. E eu vou terminar. Opa, deixa eu passar aqui. Eu vou terminar. Porque se uma coisa é com Deus e outra coisa é com os outros, tem uma coisa que é com você mesmo. São tipos de tesouros diretos que você vai investir com você mesmo. Primeiro, turma, menos egoísmo. Menos ego. Menos eu. Menos eu. Mais Cristo. Mais o outro. Você só tem 2 mandamentos na Escritura. Um veio de Deuteronômio e o outro de Levítico. Amar a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a você mesmo. Percebe que a Escritura nunca mandou você se amar. Entende isso? Eu não estou falando que você não tem que ter valor próprio. Não é nada disso. Até porque o seu valor, ele transcende qualquer coisa. Seu valor vem de você ser imagem e semelhança de Deus, e seu valor vem ainda mais de quem você é em Jesus. Então, menos você, menos egoísmo, mais Deus, mais os outros, menos ansiedade, menos medo. Menos ansiedade, menos medo. Não adianta só tomar remédio para dormir, gente. Não adianta tomar só remédio para ansiedade. Isso vai resolver talvez o problema ali do momento. E talvez seja importante. Não tem um problema com tomar remédio, não. Pelo contrário. Se é necessário, use. É graça comum. É providência de Deus. Mas tem algumas coisas que vão ser tratadas no seu coração. Menos medo e menos ansiedade. Mais fé em Cristo. Mais certeza do domínio do Senhor. Mais certeza de que a sua história é construída pela mão que rege a criação inteira. Não se esqueça disso.
menos medo, menos ansiedade, menos irresponsabilidade. Cuidado, menos irresponsabilidade. Saiba ser prudente, isso é necessário. A gente vai precisar disso em todas as esferas. E aí, como eu falei de tesouros, especialmente com demandas financeiras, não está na hora de fazer compra, não está na hora de fazer dívida, não está na hora. Cuidado, não está na hora. Se você fez um pé de meia e está parecendo um bom negócio, top. Mas seja responsável para não ficar escravo depois, não do Evangelho e não de Jesus, mas escravo, por exemplo, de dívida. Cuidado, pelo amor de Deus. Menos coisas e mais pessoas, gente. Menos coisas e mais. Deixa a pia suja, mas vai conversar com o vizinho. Deixa o chão sem lavar e o banheiro sem lavar. Lava depois. Mas vai ligar para aquele que você sabe que está com problema. Sabe? Menos coisa, mais pessoa. Ah, minha jornada de trabalho era 8, passou para 6. Usa as outras 2 para abençoar, para cuidar. Aí, galera, olha só. Termino aqui dizendo que o maior tesouro direto que você pode investir é Cristo. Cristo é seguro. Investir em Cristo é seguro. Agora, investir em Cristo é a longo prazo, tá? Investir em Cristo é saber que os nossos tesouros são eternos. E que Ele, por sua graça, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Os céus desceram na terra quando Cristo enviou o Espírito, e o investimento é a longo prazo, mas você já goza da paz de Jesus, dos dons de Jesus. Então, Cristo é um investimento a longo prazo, mas é garantia de retorno, porque a vida eterna é garantida, e o cuidado é garantido, e o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Por isso, esse investimento é diversificado, porque os dons que eu tenho, você não tem, os dons que você tem, eu não tenho, mas você pode me abençoar, você pode cuidar de mim, e eu posso cuidar de você, e a gente é a comunidade da cruz de Jesus, nós somos a comunidade de discípulos, que vai mostrar para esse mundo a glória da graça de Deus, que foi derramada na cruz do Calvário, e que desceu sobre nós em forma do Espírito, que foi derramado quando Cristo sentou à direita do Pai. E o custo, pessoal, para nós, ele não é baixo, não. Para nós o custo é 0, porque ele foi conquistado na cruz, pelo Deus encarnado. O preço do discipulado, pastor, é nada, perto do sacrifício que o seu Deus fez por você, e perto da glória que o seu Deus tem para dar para você, e perto de toda a graça que o seu Deus derramou em cima de você, para você não precisar ter medo, não precisar ter ansiedade, não precisar viver preocupado, e poder cuidar de cada um que Ele colocar na sua frente e diante de você. O que você faz com isso? O maior investimento que você pode fazer nessa pandemia é trazer seu coração de volta para o Senhor. Provérbios 4. É daí que vem as suas inclinações. E aí, gente, só vai dar para investir naquilo que é eterno, no tesouro direto, se a gente clamar, refletir e a gente se submeter à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Então, o convite que eu quero fazer para vocês é pedirem ao Senhor para mudar o coração de vocês e o meu, para a gente começar a investir no tesouro direto, na glória de Deus, na glória de Cristo, com clamor, reflexão e muita submissão à palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ter 1 minuto de oração, nós vamos cantar uma canção, e eu volto para orar com você e para impetrar a bênção.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ah, que bom que você veio. Que bom que a gente pôde adorar Jesus junto. Eu quero te convidar, a gente tem um minuto de oração. Vamos orar? Deus e Pai bendito, obrigado pela palavra do Senhor.
obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia. E que o Senhor nos ajude todos os dias, Senhor, pela sua graça, a trazermos o nosso coração de volta para o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a glorificar o seu nome e exaltar o seu nome todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a investir nesse tesouro direto, que é a sua bondade, que é a sua graça, que é a sua fidelidade. Nos ajuda a esperar nas promessas de Jesus e descansar no seu cuidado. O Senhor, como um Pai bom, tem olhado para nós e cuidado de nós. Te exaltamos por isso, Senhor. Deus, olha para os meus irmãos que agora estão necessitados, enlutados, alguns enfermos, doentes mesmo, que têm seus familiares assim. A nossa oração tem sido essa, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Mas nós, como Abacuque, subiremos na torre de vigia. E nós esperaremos pela palavra do Senhor. Nós, como Jó, queremos ver, Senhor, partes do Senhor que não conhecíamos antes, depois desse momento inteiro. Nós queremos, Senhor, como José, ver que o Senhor é Deus e o Senhor transformará mal em bem. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, pela sua prudência e pela sua sabedoria, para nós aprendermos a investir naquilo que é correto e tem valor para a vida eterna. Traga o nosso coração, Senhor, para o Senhor. E enquanto isso, como a igreja apostólica fazia, estende, Senhor, a sua mão para abençoar, para curar, para libertar, para fazer milagres, para que até o último ser humano dessa terra consiga compreender e ver que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E é pelos méritos desse Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, meus irmãos, e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto, meus irmãos, e vos dê a paz, para que vocês possam ter a certeza de que o seu Deus reina, que o seu Rei reina, que Ele está no meio de nós, que não há o que temer, porque Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração, e a gente se encontra por aí, tá? Tchau.